Olá a todos! Essa é a continuação do vídeo sobre rosto. Eu fiz aqui uma cópia das marcações que a gente fez para ficar registrado aqui, né, e eu poder desenhar aqui por cima dessas marcações. Então, vamos lá, pessoal. Na aula de hoje, a gente vai fazer algumas outras demarcações. Vamos continuar fazendo demarcações, só que dessa vez para posicionar os elementos do rosto, que serão o nariz, o olho, a boca e as orelhas. Então, primeiramente, já vou definir aqui a linha que vai separar o meio do rosto e evidenciar também a linha na horizontal, né? A primeira coisa é que, embora o rosto ele seja curvado, a parte da frente do rosto ela é reta. Então a gente vai puxar uma linha aqui do final da esfera até o topo da cabeça. E essa linha reta ela vai servir para a gente fazer as demarcações. Vou fazer aqui evidenciar a demarcação do nariz, do lábio, do queixo. E primeiramente, para a gente ver como que vai ficar a linha dos olhos, primeiramente a gente vai dividir a distância entre a linha do meio do nariz e a da glabela, a linha central, a gente vai dividir ao meio. E depois dividir ao meio de novo. E aqui a gente vai encontrar a linha dos olhos. Logo após a gente vai dividir ao meio de novo, só que dessa vez na horizontal, e dividir ao meio do outro lado. Aqui é onde vai ficar posicionado o olho, mais ou menos. E essa linha de novo ao meio, tanto de um lado quanto do outro. Fazendo essas divisões, a gente consegue visualizar aqui, né, algo que lembra, né, um olho humano, né, uma posição de onde ficaria um olho humano, né? Não se preocupe com detalhes por agora. E agora a gente vai inserir aqui a glabela. A glabela ela inicia mais ou menos onde termina o olho e vai até a metade da distância entre o olho e o nariz. E aqui a gente vai puxar aquele nosso nariz simples que treinamos nas aulas anteriores. Basta uma linha reta mesmo para definir ali o que vai ser o formato. E eu vou também puxar a linha ali que vai trazer o volume para o nariz. Lembrando que você não precisa trazer detalhes por agora. A gente está treinando apenas como posicionar os elementos no rosto e depois a gente vai trazer detalhes para esse rosto, né? Então aqui vamos fazer a posição do nariz, né? Fazer aquela parte inferior do nariz, né? Então aqui eu vou fazer a parte que seria da lateral do crânio, né, que fica ali um pouco oculta para poder encaixar a orelha. E aqui a orelha ela vai do final da linha até o topo da linha da glabela. E ela dá uma caída ali e se conecta à linha do olho. Então vai ser interessante a gente seguir esse encaixe, pois futuramente, caso você precise desenhar um personagem que use óculos, a perninha do óculos ela vai encaixar exatamente nesse espacinho entre a linha da glabela e a linha do olho. Você nunca pode esquecer isso, né? Que a orelha ela vai ficar ali na altura dos olhos, né? O encaixe do final da orelha. Eu vou fazer aqui um elemento bem simplificado aqui de um olho só para não ficar esse rosto aqui sinistro, né? Se bem que eu acho que vai ficar mais sinistro ainda, né? Um olho ali sem pupila. Mas só para ficar bem bonecão aqui, só para ficar demarcado onde cada elemento do rosto vai ficar. E agora, para inserir o lábio, a gente vai dividir. Lembra daquela linha entre o meio do olho e o final do olho? A gente vai dividir ela de novo ao meio, que nem eu estou fazendo aqui. E vai puxar até lá embaixo. E essa vai ser a linha onde vai encaixar a boca. Então a boca ela é um pouco mais larga que o nariz. Você pode usar o nariz também como referência, né, de que a boca ela é um pouco mais larga que o nariz, né? Vou fazer aqui um lábio simples também, só para representar bem bonecão mesmo, bem simples. E o lábio inferior ele vai ser um pouquinho também abaixo dessa linha central da boca que a gente fez anteriormente. Muito interessante que quando a gente segue essas regrinhas, né, como tudo se encaixa. Eu acho que para finalizar, irei fazer aqui a linha da sobrancelha que vai ajudar a gente a formar o shape do rosto em outros ângulos, né? De frente ele não faz tanta diferença, mas você vai ver como que vai fazer muita diferença na lateral. Então eu vou conectar o final da sobrancelha com o olho, porque a gente pode perceber que realmente existe essa cavidade nessa parte
do olho, ela é encaixada dentro do crânio, né? Eu até falei um pouco sobre isso na aula sobre olhos, né? E a gente vai poder ver na prática como isso acontece quando a gente for passar para o ângulo de lado. E falando nisso, né, vamos para o ângulo de lado. Para isso, como no desenho anterior, eu vou evidenciar as linhas, algumas linhas, e as principais linhas que eu vou fazer é da lateral do rosto, do meio, para poder eu conseguir encontrar aqui o meio entre esses dois espaços, que assim eu consigo definir ali aquele traço lateral que eu tinha feito bem no começo do primeiro desenho, né? E aqui eu vou fazer o mesmo para esse lado. Aqui a gente já consegue ter uma demarcação bem interessante do rosto acontecendo. Aqui eu vou evidenciar as linhas, né, que demarcam o nariz. E eu vou fazer aqui essa distância entre a glabela e o nariz, demarcar aqui ao meio, como a gente tinha estudado, e ao meio de novo para poder encontrar a linha dos olhos. E aqui eu vou puxar para o lado. Com a altura dos olhos encontrada, irei demarcar de novo ao meio, dos dois lados, para encontrar o centro do olho. E de novo, vou dividir ao meio, mais uma vez, dos dois lados de ambos os olhos. E a gente pode ver que como o rosto ele está de lado, né? O olho ele vai dar uma diminuída, né? Porque ele tem menos espaço para acontecer. E é realmente essa distorção que acontece na vida real, né? Eu vou fazer aqui de novo um olho aqui, né, vazio, só para demarcar o lugar, né? Um olho sinistro. Vou fazer a sobrancelha e fazer a ligação entre a sobrancelha e o olho. Vou aproveitar e também já fazer aqui a glabela, deixar ela demarcada aqui bonitinha, né, junto com a sobrancelha. E olha que interessante, essa linha que liga o final da sobrancelha e o olho, olha como ele forma a cavidade, essa cavidade que nós temos, né? Então quando o rosto ele está de lado, ele fica bem mais evidente essa cavidade. E ela vai ser muito importante para trazer essa sensação de 3D para o nosso desenho. Então aqui vamos prosseguir com o desenho do nariz. Dessa vez o nariz ele vai estar um pouco de lado, então eu vou fazer as linhas inclinadas para o lado. Vou fazer aqui uns ajustes, eu acho que não está tão interessante esse nariz. Vamos dar uma ajeitada aqui na altura, para encaixar bonitinho. E agora vamos fazer aquela linha, né, entre o meio e o fim do olho, para a gente encontrar o lábio, né, que ele vai ser, como eu falei, um pouco mais largo que o nariz. Então eu vou desenhar aqui um lábio bem simples, na linha que a gente tinha demarcado anteriormente. Eu acho que esse lábio ficou um pouco estranho, eu vou dar uma arrumada nela aqui. E aqui demarcar aqui o fim do queixo. E eu vou puxar aqui o nosso maxilar, né? Deixar o nosso maxilar aqui bem definido. E agora eu vou encaixar aqui a orelha nessa parte aqui da lateral do crânio, né? O que eu vou fazer agora aqui é dar uma ajeitada nesse shape aqui da testa, para ele ficar seguindo aqui, né, o formato que a gente tinha planejado. E é isso, vamos seguir para o nosso terceiro exemplo, que é a imagem de perfil. Primeiro vamos fazer aquela demarcação padrão na vertical e na horizontal aqui, dar uma evidenciada. E agora a gente vai, eu vou só arrumar aqui que essa linha ela não está exatamente igual os espaços. Acho que agora tá legal. Bom, e agora eu vou dividir de novo ao meio, como eu tinha feito, e mais uma vez ao meio, para encontrar a altura dos olhos. Então, vai ser bem por aqui. Agora irei dividir bem no final do círculo ao meio, que isso aqui vai ser a parte central, a parte frontal, né, do rosto. E aqui dividir ao meio de novo para encontrar o posicionamento dos olhos, né? Então o olho ele vai encaixar bem nesse meio, né? A gente vai fazer aqui uma cavidade, que é a do olho, né? Esse formato meio triangular, né? E fazer aqui só para representar
Então é assim que ele vai encaixando, né? Ele vai começar ali da linha que a gente demarcou até um pouco mais do meio entre as duas linhas. Então veja como a gente está sempre dividindo metades, né? Sempre dividindo metades. E é mais ou menos assim a proporção do rosto humano. E aqui eu vou fazer de novo, né, a demarcação do olho aqui, só para a gente seguir o padrão da sobrancelha e do olho. E logo em seguida vou demarcar a orelha. Então eu vou puxar uma linha do final do nariz e vou dar uma puxada aqui, partir da linha do olho e fechar aqui a nossa orelha. Dá uma ajeitadinha nela aqui, perfeito. Bom, com isso, para a gente fazer o nosso nariz, eu irei criar uma nova linha seguindo a mesma distância entre o olho e a nossa linha, né, de guia central. A gente vai fazer ali a mesma distância, que vai ser aproximadamente a distância em que o nariz ele vai estar posicionado. Agora eu vou fazer aqui a glabela. A glabela ela entra um pouco ali para dentro do rosto e projeta o nariz para frente, né? Ele vai tocar a linha e vou fazer aqui ele encaixando novamente no rosto. Vou demarcar aqui a linha dos lábios, vou fazer o lábio saltado para fora, seguindo ali aquele shape que a gente tá acostumado a fazer. Então vou fazer essa pontinha, né, do lábio que fica para fora, tanto o lábio superior quanto o inferior. E o inferior ele vai cair e encaixar certinho ali na linha do queixo. Então eu vou fazer aqui o queixo também nesse formato triangular, um pouco mais protuberante, né? E vou aqui conectar já direto com o maxilar. Vou dar uma ajeitadinha nesse queixo que eu não gostei. Eu vou fazer ele encaixar aqui melhor nessa linha. Eu acho que vou subir um pouquinho ela para cima. Acho que agora ficou melhor. Uma ajeitadinha aqui no queixo também. E show! Agora eu vou dar uma leve demarcada no lábio. E lembrando, né, que o lábio ele vai seguir ali a linha do olho, né? Então vou puxar ela aqui para baixo para poder ver até que distância o lábio vai. E agora eu vou fechar aqui o crânio, o formato da cabeça, né? Bom, então é isso, pessoal. Na próxima aula a gente vai realmente trazer os detalhes que ficaram faltando, né, nessa aula de hoje. Essa aula de hoje foi mais para, de novo, separar distâncias, definir a posição de cada elemento do rosto, para aí então a gente trazer os detalhes no nosso próximo vídeo.